Bom, pessoal, então nós vimos que o espermatozoide e o ócito, eles vão se deslocar em direções opostas ao longo do oviduto para se encontrarem na região da ampola, para então ocorrer o processo da fecundação ou fertilização. Então, como eu já disse anteriormente, o oviduto ele pode ser dividido em 4 regiões. Nós temos a região do istmo, que fica mais próxima ao útero. Depois nós temos a região da ampola, o infundíbulo, que parece como se fosse um funil, e as fímbrias que vão abraçar ali o ovário. Então, quando ocorre a ovulação no ovário, o folículo, pré-ovulatório libera o ócito, esse ócito é captado por essas fímbrias e esse ócito então vai ser varrido, empurrado pelos cílios das células que revestem o oviduto internamente até a região da ampola. E, concomitantemente, o espermatozoide vai vir migrando pelo sistema reprodutor feminino até encontrar o istmo. Nós vimos que no istmo existem pregas na mucosa do oviduto que funcionam como reservatório espermático, e daí a partir do istmo esses espermatozoides saem em pool em direção à ampola do oviduto. Então a fecundação, ou também designada como fertilização, vai ocorrer nessa região da ampola do oviduto. Espermatozoide e ócito têm que se encontrar nessa região do oviduto. Tá ok. Aí agora vocês vão me perguntar, beleza, o ócito encontrou com o espermatozoide, e agora, o que vai acontecer? Quais são os eventos que caracterizam a fertilização? Bom, as etapas da fecundação ou fertilização são as seguintes. Primeiro, o espermatozoide, quando ele encontrar o complexo cúmulus oócito, que nada mais é do que o ócito, revestido por algumas células da granulosa ou células foliculares, esse espermatozoide, quando encontra esse complexo cúmulus oócito, ele vai ter que migrar pelas células do cúmulus. Ultrapassou as células do cúmulus, ele vai alcançar a zona pelúcida. Lembra que era uma membrana glicoproteica que está separando o oócito dessas células da granulosa, das células do cúmulus. Quando ele encontra essa zona pelúcida, vai ocorrer uma ligação específica do espermatozoide com a zona pelúcida. Diante dessa ligação vai induzir uma reação acrossomal com liberação das enzimas do acrossomo que vão digerir essa zona pelúcida, e o espermatozoide com seu batimento flagelar vai conseguir alcançar o espaço perivitelínico, ocorrendo a fusão da cabeça do espermatozoide com a membrana plasmática do ócito. Então a cabeça do espermatozoide é englobada pelo ócito. Nesse momento vai ocorrer um processo de bloqueio à poliespermia, porque vocês lembram que eu falei anteriormente que a vida, só vai ser viável, só vai ocorrer a formação de um novo indivíduo se um ócito for fecundado por um único espermatozoide. Se 2 ou mais espermatozoides penetrarem no ócito, nós não teremos a reconstituição correta da ploidia daquela espécie, ou seja, não teremos a formação de um novo indivíduo. Então, para isso, quando ocorre a fusão espermatozoide-ócito, ocorre esse desencadeamento de 2 processos de bloqueio à poliespermia, o bloqueio lento e o bloqueio rápido. Em seguida, vai ocorrer a fusão dos pronúcleos, masculino e feminino, para a formação, então, do zigoto, que é a primeira célula diploide desse novo indivíduo a se formar. Não se preocupem que eu vou passar cada uma dessas etapas em detalhes para vocês a partir de agora. Antes de falarmos a respeito da primeira etapa, que consiste na penetração do espermatozoide pelas células do cúmulus, eu vou explicar para vocês o que são essas células do cúmulus. Quando eu falo complexo cúmulus oócito, o que é isso? Vocês lembram que lá no ovário da fêmea nós teremos o oócito em associação às células foliculares. Então nós teremos folículos em diferentes estágios de desenvolvimento numa fêmea a partir da puberdade. Então, nós temos o folículo primordial, folículo primário, secundário, terciário e o folículo de Graafi ou maduro. O folículo de Graafi ou maduro, que é o folículo pré-ovulatório, ele tem receptor para LH, ou seja, é ele que vai sofrer o processo de ovulação sob o estímulo de LH.
Nesse folículo pré-ovulatório de Graafi, nós teremos a presença de um antro bem desenvolvido. Se vocês lembrarem da aula anterior, o antro ele é um espaço que começa a se formar por entre as células foliculares que estão em volta desse ócito. E dentro desse antro vai ser acumulado líquido folicular e estrógeno. Então, conforme esse antro se forma, ele vai empurrando as células foliculares, de modo que nós teremos um grande espaço dentro do folículo, esse grande antro, e o oócito deslocado para um dos lados desse folículo, para uma das extremidades desse folículo, e esse oócito ele estará englobado por um conjuntinho de células que vão ser justamente as células do cúmulus. Então, aqui nós temos um corte histológico mostrando um folículo de Graafi, folículo maduro, folículo pré-ovulatório, onde vocês podem observar, externamente nós temos as células da teca, externa e interna, depois as células foliculares, também chamadas de células da granulosa, o antro, e notem que nós temos o oócito aqui no meinho, em volta do oócito nós temos uma membraninha que aqui ela está representada, né? Ela está mais corada em roxo, mais azulada, né? Que é a zona pelúcida, e ao redor dessa zona pelúcida nós temos um conjuntinho de células da granulosa, que são chamadas de células do cúmulus. Então, essas células, o que são as células do cúmulus? São células da granulosa que estabelecem íntima relação com o oócito ali no interior do folículo pré-ovulatório. Quando ocorre o processo da ovulação, esse oócito, juntamente com a zona pelúcida e as células do cúmulus, é que são expulsos desse folículo. O restante das células que constituem o folículo ovulatório permanecem no ovário formando o corpo lúteo. Então, é essa estrutura aqui que é ovulada. Notem só, nós temos o oócito no interior, em volta vocês estão vendo uma membraninha mais transparente, que é a zona pelúcida, e todo esse conjunto de células ao redor desse ócito são as células do cúmulus. Então, é esse o complexo cúmulus-ócito que vai ser captado pelas fímbrias do oviduto e que vai caminhar ao longo do oviduto até chegar na região da ampola, onde vai ocorrer a fecundação. Então, vocês vão me questionar, tudo bem, ocorreu a ovulação, o complexo cúmulus-ócito foi varrido, né, caminhou ao longo do oviduto até a região da ampola, mas como é que o espermatozoide sabe que ele tem que migrar para essa região da ampola do oviduto? Isso acontece porque o oócito libera substâncias quimiotáticas, substâncias químicas atrativas que vão guiar o trânsito espermático, ou seja, que vão guiar os espermatozoides em direção ao oócito. Ok. O espermatozoide encontrou o ócito lá na região da ampola. Nós temos o complexo cúmulus-ócito. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Esse espermatozoide vai ter que penetrar por entre as células do cúmulus para alcançar a zona pelúcida. Como ele faz isso? Ele consegue penetrar por entre as células do cúmulus porque na membrana plasmática do espermatozoide existe uma proteína com potencial enzimático, que é chamada de hialuronidase, que faz como se fosse a digestão, vai abrindo espaço, né? Faz a digestão do caminho por entre as células do cúmulus, onde o espermatozoide vai conseguir passar. Então, é como se essa hialuronidase funcionasse como um lubrificante. Ela abre passagem para o espermatozoide conseguir penetrar por entre as células do cúmulus. Lembrando que o espermatozoide, quando ele alcança essa região da ampola do oviduto, ele já está capacitado e hiperativado. Isso quer dizer que ele está apresentando um intenso batimento flagelar. Então, esse intenso batimento do flagelo associado à presença dessa hialuronidase permitem que o espermatozoide consiga penetrar por entre as células do cúmulus. Beleza, o espermatozoide ultrapassou as células do cúmulus. Quem que ele encontra no meio do caminho após as células do cúmulus? A zona pelúcida. O que é a zona pelúcida? É uma membrana translúcida constituída por glicoproteínas.
Essas glicoproteínas recebem a designação de ZP. Então, nós temos ZP1, ZP2, ZP3. E daí, esse espermatozoide ele vai estabelecer uma ligação. A membrana do espermatozoide apresenta receptores que vão se ligar especificamente a ZP3. Essa ligação ela é dita espécie específica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o espermatozoide de um touro ele só vai reconhecer a ZP3 de um oosto de uma vaca. Um espermatozoide de um garanhão só vai reconhecer a ZP3 de um oócito de uma égua. O espermatozoide de um garanhão não vai conseguir reconhecer a ZP3 de um oócito de uma vaca. Então, essa ligação do espermatozoide à ZP3 ela é dita espécie específica. E esse reconhecimento, essa ligação do espermatozoide à ZP3, ela é essencial para que ocorra o processo da reação acrossomal. Vocês vão me perguntar, mas o que é essa reação acrossomal? Então, quando o espermatozoide se liga à ZP3, essa ligação causa uma alteração do potencial de membrana. Geralmente, o potencial de membrana é negativo, ou seja, nós temos mais íons íon potássio dentro da célula e íons de sódio fora da célula. Essa ligação espermatozoide a ZP3 altera essa disposição dos íons, mudando o seu potencial de ação. Ou seja, essa mudança do potencial de ação causa uma despolarização da membrana plasmática. Essa despolarização da membrana plasmática faz com que a membrana plasmática, agora despolarizada, se una à membrana acrossomal externa. O que é o acrossomo? Vocês lembram? O acrossomo é uma vesícula que contém enzimas digestivas que fica à frente do núcleo na cabeça do espermatozoide. O acrossomo ele apresenta duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. No momento em que o espermatozoide se liga de maneira específica a Z3, isso causa uma despolarização da membrana plasmática que está acima da membrana acrossomal externa, e daí essa membrana plasmática se funde à membrana acrossomal externa do espermatozoide, liberando as enzimas que existem no interior desse acrossomo. Aí nós já acabei de dizer que no interior do acrossomo nós temos enzimas com potencial digestivo, ou seja, enzimas digestivas. Então a liberação dessas enzimas vai fazer com que haja a digestão da zona pelúcida, possibilitando que o espermatozoide, então, penetre por essa zona pelúcida. Lembrando que somente espermatozoides capacitados conseguem sofrer esse processo de reação acrossomal. Então, em decorrência da reação acrossomal, esses espermatozoides, com seu intenso batimento flagelar, conseguem penetrar na zona pelúcida e deles vão cair num espaço chamado espaço perivitelino, que é um espaço que existe entre a membrana do ócito e a zona pelúcida. Estando nesse espaço, a cabeça do espermatozoide vai ser englobada pela membrana plasmática do ócito. Aqui uma observação, apenas a cabeça do espermatozoide é englobada pelo ócito. A peça intermediária contendo mitocôndrias e a cauda não penetra dentro do ócito. A partir do momento que ocorre essa fusão da cabeça do espermatozoide com o ócito, isso causa um influxo de cálcio dentro do ócito, ou seja, aumenta os níveis de cálcio intraocitário, e isso é fundamental para que ocorra a retomada da meiose ocitária, porque vocês lembram que no processo da ovulação, sob estímulo de LH, a meiose ocitária progride até metáfase 2, mas ela fica bloqueada em metáfase 2. Aí vocês lembram que a meiose do ócito só se completa totalmente com a fecundação. Então é nesse momento da fusão da cabeça do espermatozoide com o ócito que aumenta os níveis de cálcio no ócito, permitindo assim a progressão e conclusão da meiose do ócito. A
partir do momento que um espermatozoide penetrou no ócito, o ócito tem que lançar mão de estratégias para se proteger contra a penetração de outros espermatozoides. Porque, como eu já falei anteriormente, o desenvolvimento embrionário, a formação de um novo indivíduo só vai ocorrer se um ócito for fecundado por um espermatozoide. Se 2 ou mais espermatozoides penetrarem no ócito, nós teremos uma ploidia diferenciada, uma ploidia alterada e, consequentemente, nós não teremos a formação de um novo indivíduo. Então, quando a cabeça do espermatozoide se une ao ócito, isso vai desencadear um conjunto de reações químicas dentro do ócito que vão impedir a penetração de novos espermatozoides. Esse bloqueio à penetração de novos espermatozoides é dito de bloqueio à poliespermia. E nós temos 2 tipos de bloqueio, o bloqueio rápido e o bloqueio lento, que impede, então, a fusão de novos espermatozoides a um ócito que já foi fecundado. Vamos ao primeiro bloqueio, o bloqueio rápido à poliespermia. Quando o espermatozoide, então, é englobado pelo ócito, isso causa um influxo de íons de cálcio dentro do ócito, que resulta na ativação ocitária, mas que também causa uma despolarização elétrica da membrana plasmática do ócito. A membrana plasmática do ócito ela é negativa e os espermatozoides só conseguem penetrar a membrana plasmática do ócito quando ela é negativa. A partir do momento que ocorre esse influxo de cálcio dentro do ócito, isso causa uma despolarização dessa membrana e novos espermatozoides não vão conseguir se fundir à membrana plasmática desse ócito. Para proteger ainda mais o ócito da poliespermia, além do bloqueio rápido, vai ocorrer o bloqueio lento. Então, após o bloqueio rápido, ocorre o bloqueio lento. O que é esse bloqueio lento? Vocês lembram que eu falei para vocês que sob o estímulo de LH, no folículo ovulatório, lá no ovário, o ócito ele sofria maturação nuclear, ou seja, a meiose progredia até metáfase 2 e também sofria maturação citoplasmática com reorganização das organelas. E um aspecto importante dessa maturação citoplasmática era a disposição dos grânulos corticais logo abaixo da membrana plasmática do ócito. O que são os grânulos corticais? São organelas específicas do ócito que contêm no seu interior enzimas específicas. No bloqueio lento, as alterações químicas que o processo da fecundação causa no ócito fazem com que esses grânulos corticais se fundam à membrana plasmática e extravasem seu conteúdo para o espaço perivitelínico. O espaço perivitelínico é o espaço que existe entre a membrana plasmática e a zona pelúcida. E esse conteúdo dos grânulos corticais, que foi lançado para esse espaço perivitelínico, vai ser responsável por 2 situações. Ele vai promover o endurecimento da zona pelúcida, de modo que os espermatozoides que estiverem chegando nesse ócito que já foi fecundado não vão conseguir penetrar na zona pelúcida, e ele também vai causar uma inativação dos receptores espermáticos na zona pelúcida, ou seja, os espermatozoides não vão conseguir mais se ligar a ZP3, não vão conseguir mais estabelecer aquela ligação espécie específica a ZP3 para sofrer a reação crossomal e assim por diante. Então, o bloqueio lento à poliespermia é caracterizado, então, por esse extravasamento do conteúdo dos grânulos corticais para o espaço perivitelínico, resultando nessas alterações na zona pelúcida, protegendo assim o oócito da fecundação por mais de um espermatozoide, ou seja, protegendo o oócito contra a poliespermia. Bom, a partir do momento que a cabeça do espermatozoide é englobada pelo ócito, nós vimos que ocorre ativação ocitária e, consequentemente, o ócito que estava bloqueado em metáfase 2 completa sua meiose.
Ao completar sua meiose, ele expele, né, o seu segundo corpúsculo polar e o material genético feminino residual, restante, digamos assim, dentro do ócito, é novamente envelopado, formando o que nós chamamos de pronúcleo feminino. Então, o pronúcleo feminino vai conter no seu interior o genoma feminino. E o material genético do espermatozoide que penetrou no ócito vai ter a sua membrana desintegrada, né? Então, a carioteca que envolve o núcleo do espermatozoide vai ser desintegrada, a cromatina vai se descondensar, uma nova membrana vai ser formada ao redor desse material genético, formando o que nós chamamos de pronúcleo masculino. Aí, o pronúcleo masculino, contendo o genoma paterno, e o pronúcleo feminino, contendo o genoma materno, eles vão se deslocar um em direção ao outro e vão fundir o seu genoma, né, fundir o material genético, num processo chamado de singamia, formando aí o zigoto, que vai ser a primeira célula diploide desse novo ser vivo em formação. Singamia é o processo de fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Aqui representando em mais detalhes, né? Então nós temos a formação dos pronúcleos masculino e feminino que migram um em direção ao outro no centro do ócito. Esses envelopes que protegem esse genoma paterno e materno se desfazem, se desintegram, os cromossomos paterno e materno se agregam e daí um novo envelope nuclear, ou seja, uma nova carioteca é formada e assim se restabelece a ploidia característica da espécie, ocorrendo então a formação do zigoto, que é a primeira célula diploide desse novo indivíduo em formação. Aqui, gente, eu vou deixar o acesso, né, o link para acesso a este vídeo disponibilizado e eu peço que vocês assistam porque é um vídeo muito didático, ele consta com legenda em português e ele representa todas essas etapas do processo de fecundação que eu acabei de passar para vocês. Então, vocês vão conseguir entender melhor e compilar o seu conhecimento assistindo a esse vídeo. Então, ao final do processo da fecundação, nós teremos a formação do zigoto ou ovo, que é a célula diploide resultante da união dos gametas masculino e feminino. A característica desse zigoto ela é variável, né, de acordo com a espécie animal. No interior do zigoto, nós temos o que nós chamamos de vitelo, que é uma substância nutritiva que serve para sustentar, né, o desenvolvimento desse embrião até determinado estágio. Então, nos mamíferos placentários, a quantidade desse vitelo é pouca, porque a partir do momento que esse embrião alcança o útero, ele passa a interagir com o ambiente uterino e se nutrir de outras formas. Então, nós dizemos que nos mamíferos placentários, o zigoto ele é oligolécito, ou seja, tem pouco vitelo, e esse vitelo está distribuído de maneira uniforme por todo o zigoto. Então, ele também é dito de isolécito. Oligo, pouco, iso, distribuído de maneira uniforme em por todo o zigoto, por todo o citoplasma desse zigoto. Nas aves e répteis, todo o desenvolvimento embrionário até a formação de um novo indivíduo vai acontecer dentro do ovo. Então, é necessário que esse zigoto tenha uma grande quantidade de vitelo. Então, o ovo nas aves e répteis, esse zigoto, ele é dito megalécito, ou seja, apresenta uma grande quantidade de vitelo, e ele é telolécito, porque o vitelo ocupa grande espaço no zigoto, fazendo com que o corpo do embrião, na realidade, se desloque para um dos polos desse zigoto, né? Então, o núcleo desse zigoto fica deslocado para um dos polos, que é chamado de polo germinativo. Por isso que ele é dito também de telolécito.
E nos anfíbios e peixes, eles têm uma quantidade intermediária, né, de vitelo no zigoto, por isso que é dito de zigoto heterolécito, e o vitelo ele fica também distribuído de uma maneira desuniforme, por isso também ele é dito de mesolécito, estando um pouquinho mais concentrado na região que é chamada de polo vegetativo, que está oposta aonde se encontra o núcleo, que seria o polo animal. Então, esse zigoto, que é uma célula diploide totipotente, ele vai começar a se dividir por meio de mitoses, de divisões mitóticas, dando origem a um embrião com 2 células, depois 4 células, depois 8 células, depois 16 células, caracterizando o que nós chamamos de mórula. Essa mórula vai se compactar, vai entrar líquido uterino dentro dessa mórula formando o blastocisto. Esse blastocisto vai começar a se expandir, vai romper a zona pelúcida e conseguir se implantar no epitélio uterino. Mas todas essas etapas, né, a partir da formação do zigoto, nós veremos na próxima aula. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos.